Amado, amada, tudo bem com você? Agora é a hora do conto. Sou a professora Simone Conceição e a nossa aula de hoje é sobre o gênero textual conto. Interagindo com o conto. Mas o que é conto? É uma narrativa curta, com poucos personagens. Os acontecimentos são breves, sem grandes complicações e evolução no enredo. A história não tem muita evolução. Há apenas um clímax, no qual a tensão da história atinge o seu auge. Há uma solução ou um desfecho. Vamos ver agora cada um desses elementos, o que é que eles expressam e a importância deles no conto. Elementos e estrutura. Nós temos personagens, que podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários, que ganham vida e consciência para viver aquela história, aquele enredo. Temos narrador, é a voz que conta a história dentro da narrativa. Mas nós temos vários tipos de narrador, não é? Nós temos o narrador personagem, que é o tipo de narrador que participa da história. Mas, como é que eu vou saber que é narrador personagem? Observe que quando é narrador personagem, a história ela é contada sempre em primeira pessoa, certo? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Entrei, avistamos, né? Entrei quem? Eu entrei. Avistamos quem? Nós avistamos. Então, você percebe que o narrador é personagem pelo uso da primeira pessoa no conto, no texto, certo? Nós temos também o narrador observador. Ele não participa da história, ele só observa. E a história, ela é escrita na terceira pessoa. Ele ou ela observou-se, né? Ficou, permaneceu, ele ficou, ela ou ele ficou. Os verbos estão sempre indicando a terceira pessoa, certo? Por isso que o narrador, ele é observador. Também nós temos o narrador onisciente. Ele sabe de tudo que acontece na história, gente. Ele lê até os pensamentos dos personagens, mas ele não participa do enredo da história. Não é interessante? Ele sabe de tudo, mas ele não participa da história, certo? Esses são os 3 tipos de narrador que fazem parte do conto, de um texto narrativo, certo? Nós temos o tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa. O tempo também, ele pode ser cronológico. Quando é que ele é cronológico? Quando ele se refere à data, a mês, a século, a horas, minutos, segundos. São marcas que indicam o tempo cronológico. E ele também pode ter o tempo psicológico. Já o tempo psicológico está relacionado a lembranças, a sentimentos, né, emoções, que é uma maneira mais subjetiva, porque mexe com os sentimentos dos personagens, certo? Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, onde as personagens se situam. Por exemplo, no conto de Monteiro Lobato, nós temos
O sítio do Pica-Pau Amarelo. Qual é o espaço que acontece o enredo, a história? No próprio sítio, né? No próprio sítio acontece a história. Então, está indicando o espaço. Se nós estamos relatando, lendo um conto que vocês criaram, vocês colocam o espaço, a escola, a casa, a rua, tá? Lembrem-se, precisa ter os personagens, né? Narrador, tem que colocar direitinho, se for narrador, personagem, primeira pessoa, narrador observador, na terceira pessoa, e narrador onisciente, ele conhece tudo o que vai acontecer ali na história, mas ele não participa dela, ok? Vejamos aqui outros elementos e a estrutura do conto. Enredo é o que acontece na história, ou seja, é a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim, certo? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ok? Conflito. O conflito é a situação problema vivenciada pelas personagens em uma narrativa. Quando você está lendo uma narrativa, lendo um conto, que de repente se depara com a situação problema, já sabe, ali é o conflito. E o clímax? É um momento de maior tensão, gente, maior tensão ali, quando o problema está no auge. E as ações tomadas definirão o rumo da história. Esse é o momento de maior tensão, é o clímax, certo? A conclusão, o desfecho, a solução, como o nome já diz, é o final da história, né? O desfecho, a conclusão, como a história terminou, que será provavelmente, né? O término da história provavelmente não vai ser como começou, né, gente? A história inicia de uma maneira e termina de outra, com uma solução, com um desfecho de todo o enredo citado na história. E aí? Entendeu direitinho o que é um conto? Muito bem. Assista a essa videoaula sempre que você precisar. Continue se dedicando aos estudos, praticando a leitura com frequência e crie a sua história com o melhor enredo que você puder. Mesmo que em algumas partes da história, em seu enredo, aconteça um momento de tensão, né? Aí você vai lembrar. Momento de tensão é o quê? É o clímax. Mesmo que haja um conflito, mesmo que você tenha que enfrentar vários problemas, não deixe de criar a sua própria história, pois tenha certeza que o desfecho, a conclusão, a solução será maravilhosa. Sabe por quê? Porque a vida é o mais belo conto de fadas. Então, viva intensamente. Crie, invente e reinvente a sua própria história. Amei estar com você. Tchau, tchau e até a próxima aula. Beijos!